Todos os anos, desde pequeno, em suas andanças pela cidade com a mãe, e mais tarde sozinho, buscava de loja em loja, de igreja em igreja, a sina natalina. Gostava da família, da pobreza de todos. Parecia a sua, a imagem da mulher que era mãe, a imagem do homem que era pai, a casinha simples e a caminha de palha de 2 meninos. Pobre, que só faltava ser negro como ele. Lumbiá ficava extasiado olhando o presépio, buscando e encontrando o Deus menino. Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje então chegou a hora de comentarmos sobre mais um livro aqui no canal, e esse foi uma leitura assim muito especial que me tocou de uma forma assim que fazia tempo que um livro não me tocava, que é então justamente o livro Olhos d'Água da Conceição Evaristo. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo de hoje. Bem, pessoal, antes de mais nada, eu já peço para você se inscrever no canal, deixar seu like, seguir o canal lá no Instagram, @olá.leitores, para você ficar por dentro de outras coisas que eu também posto, e deixar aí seu comentário sobre o livro, se você quer ler, e outras leituras aí que você anda fazendo. Sabe aquela frase que você já ouviu a vida inteira e já tá cansado de ouvir? Bom, você vai ouvir mais uma vez. Tamanho não é documento, e isso serve muito para esse livro aqui. É um livro extremamente curto, ele não chega a ter nem 150 páginas, ele tem cerca de 115 páginas por aí. E mesmo assim, ele faz você sentir muitas coisas ao mesmo tempo. Revolta, angústia, desespero, esperança em certos outros momentos. Então é um livro assim muito, muito profundo realmente. E é um livro que, apesar de situações corriqueiras que ocorrem aqui dentro, coisas bobas, né, do cotidiano, levam a gente, a Conceição Evaristo leva a gente a refletir muito sobre a nossa sociedade, sobre as desigualdades que existem e as condições que estão vivendo esses personagens aqui e a dor que eles sentem. Então, é realmente assim, um livro que, nesses aspectos, se diferencia aí de muitos livros por aí de mais de 400 páginas, por exemplo. Então, em um pequeno conto de 5 páginas, a Conceição Evaristo ela consegue fazer você ficar imerso naquela leitura. E apesar dele ser um livro curto, não é um livro que você vai conseguir ler em um dia, pois são contos assim que, principalmente os finais deles, são muito pesados realmente, são muito tristes. Ela vai demonstrar aqui nesses contos a realidade nua e crua, do jeito mais na nossa cara o possível, né? E às vezes você perceber a realidade, você ver a realidade é difícil. E é justamente esse processo que ocorre aqui dentro dessas coletâneas. Falando um pouco sobre a autora Conceição Evaristo, o nome dela completo na verdade é Maria Conceição Evaristo Brito. Ela nasceu em 1946 em Minas Gerais, Belo Horizonte. Ela teve uma infância e juventude bem difícil, morando nas favelas, né, da região. E lá então ela vivia junto com seus irmãos e sua mãe. E ela vivia em situações assim muito precárias, porém ela nunca desistiu dos estudos, ela sempre foi uma aluna estudiosa, dedicada, e o seu sonho sempre foi ser professora. Então ela sentiu, né, digamos assim, a desigualdade na pele. Ela teve que trabalhar cedo como faxineira, como doméstica, como babá, enquanto isso, ela conciliava então os seus estudos, sempre com o objetivo de virar professora. Em 1973, ela se muda então para o Rio de Janeiro, onde vive até hoje, e lá, digamos assim, que a sua carreira, né, começa a acontecer. Ela se gradua então em letras no Rio de Janeiro e seguiu então no magistério, onde se aposentou por volta de 2006. Então ela conseguiu ser professora. Vocês veem aí que ela sempre teve esse objetivo de ser professora, né, de lecionar, e não de ser escritora, mas inevitavelmente em um certo momento da sua vida ela começa então a escrever. Ela estreia na literatura então em 1990 em uma coletânea de poemas. Bom, e algumas de suas obras são Becos da Memória, que é um romance publicado em 2006, e esse foi o primeiro livro que ela escreveu, porém ele não foi o primeiro a ser publicado, ok? Também temos em Submissas, Lágrimas de Mulheres, que é um livro de contos também de 2011. Olhos d'Água, que é o livro que eu vou comentar com vocês hoje, foi publicado em 2014, chegando a vencer o prêmio Jabuti de melhor livro em 2015. Canção para Ninar Menino Grande, de 2018, esse é um romance. E Bom Se a Vivência, que é uma ficção, que foi a primeira publicação, o primeiro livro dela publicado.
Então, vocês podem ver, ela venceu sim o Prêmio Jabuti em 2015, e não só isso, em 2019, ano passado, ela foi homenageada como personalidade literária do ano pelo Prêmio Jabuti também. Todas as suas obras, ou seja, a maioria delas pelo menos, tem algo em comum. A maioria de suas histórias são protagonizadas então por mulheres negras, costumam demonstrar então a desigualdade que tem em nossa sociedade. Todas se passam então no cotidiano. E em algumas dessas histórias também ela consegue resgatar alguma das culturas, né, das ancestralidades dessas pessoas. Uma recomendação que eu deixo aqui para vocês de uma entrevista que a Conceição Evaristo tem e foi publicada esse ano aqui no YouTube, em 6 de fevereiro de 2020, pelo canal Leituras Brasileiras. Eu vou deixar o link do vídeo aí nos cards para caso vocês queiram assistir. É uma entrevista muito boa, ela fala bastante coisa ali, um pouco da sua vida, um pouco do seu processo de escrita, enfim. Saindo um pouco da vida da Conceição Evaristo, indo agora então para as suas obras, que também são um pouco aí baseadas, né, no que ela vê no seu cotidiano, ou no que ela passa no seu cotidiano, tá? Então ela diz que certas histórias são o que ela vivenciou realmente, ela se inspira nisso, e outras são coisas em que ela vê, cenas em que ela vê na rua, por exemplo, em uma situação corriqueira, e ela usa aquilo então para criar esses seus textos. Aqui nesse livro a gente vai ter então 15 contos, tá? 15 contos bem curtos, onde nesse vídeo eu vou falar dos que mais se destacaram na minha visão, na minha concepção, foram os que eu mais gostei. E eu quero comentar um pouco mais aprofundadamente sobre cada um deles aqui, tá? São no caso os contos Olhos d'Água, Maria, Beijo na Face, O Cu Perdicida, Zaita que Esqueceu de Guardar os Brinquedos e Lumbiá. Todos os contos que são presentes aqui nessa coletânea, né, pelo menos a maioria deles, vão demonstrar então pessoas vivendo uma realidade muito dura, né, na favela ou até mesmo na miséria. Mas existem contos aqui dentro também que tem no final uma mensagem de esperança. Inclusive o último conto, ela fecha esse livro, né, com uma bonita mensagem de esperança, mas mesmo assim os contos, mesmo os contos mais positivos, digamos assim, carregam aquela melancolia juntos de si. Em Olhos d'Água, que é o conto, né, que dá nome a essa coletânea aqui, a gente vai acompanhar então a história de uma mulher, onde ela, um pouco antes de dormir, ela começa a pensar em sua mãe. E uma coisa que a deixa muito encucada é de que ela não se lembra da cor dos olhos de sua mãe. Ela se lembra das suas atitudes, de como era o cotidiano com ela na infância, dos seus cabelos e tudo mais, mas ela não consegue lembrar da cor dos olhos. E ela fica desesperada com isso, ela fica perturbada diante dessa situação, e isso vai remoendo tanto ela, que ela decide então ir visitar a sua mãe. E depois disso, então, no momento em que elas se reencontram, é um momento muito bonito. E eu vou citar um trecho aqui, que tem nesse primeiro conto, que eu acredito que não seja assim, é um spoiler, mas está na contracapa desse livro aqui, então... mas é só para vocês terem uma ideia, né, um pouco da escrita que a Conceição tem, que apesar de ser uma escrita muito bonita, ela não é uma escrita difícil, não é uma escrita muito floreada, tá? Então é um livro que é direto ao ponto, porém é um livro que tem uma escrita muito bonita também junto de si. Vi só lágrimas e lágrimas, entretanto ela sorria feliz, mas eram tantas lágrimas que me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face, e só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas de mamãe, Oxum, rios calmos, mais profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. É um conto, assim, muito bonito. Eu gostei demais desse conto aqui, tá? Depois, então, um outro conto que eu quero destacar aqui pra vocês é o conto chamado Maria. Sem dúvidas, esse daqui é o melhor conto dessa coletânea. E, na minha opinião, é o mais triste, é o mais pesado, é o mais devastador que tem aqui, gente. Meu Deus, sério. Aqui, no começo da história, então, a gente acompanha a Maria. Ela está no ponto de ônibus, indo embora, então, do seu emprego, né? Ela tá indo embora do serviço e indo para sua casa. Ela está com uma mão, né? Ela está levando uma mão para os seus filhos comerem, e eles nunca provaram uma mão, então ela está toda empolgada, né? Para saber qual vai ser a reação deles. Enfim, ela entra no ônibus, e ao entrar no ônibus, ela reencontra o seu ex-marido, pai dos seus filhos.
Só que naquele reencontro, algo acontece, ele anuncia um assalto, e após isso, então, eu não vou contar o que acontece aqui, mas é algo assim, meu Deus, gente, sério, depois que eu li isso daqui, eu fiquei parado por um tempo, olhando para a parede, sem saber o que reagir, o que fazer. É uma angústia tão grande que a gente sente, uma revolta tão grande que eu senti ao terminar de ler esse conto, que realmente é inexplicável, um dos textos que eu li na minha vida que mais me tocaram. Depois, então, a gente tem um conto chamado Beijo na Face, que aqui a gente tem a história, então, da Salinda. A Salinda, então, é mãe de 2 filhos, se eu não me engano, e ela está traindo o seu marido, né? Ela não está mais contente com o seu casamento. A gente vê que o marido também não é um cara que é uma flor que se cheire, né? E eu gosto muito do final desse conto aqui, a mensagem que a Conceição Evaristo deixa, os últimos trechos que tem aqui são muito interessantes, tá? Então deem uma olhada nesse conto, tá? Ele se destaca também entre esses 15. O Cooper de Cida, aqui a gente vai acompanhar então a Cida, que é uma personagem que, diferente das outras, né, que tem aqui dentro desse livro, não vive na favela, tá? Não vive numa situação assim tão precária, né? Ela sai todos os dias, então, para fazer sua caminhada matinal e para depois ir para o trabalho, então. E ela sempre vive essa mesma rotina, essa mesma coisa todos os dias. E ela até começa a se esquecer de si mesma, de se valorizar a si mesma e dar um tempo para si. Ela começa a refletir sobre isso durante essa caminhada. E o final desse conto aqui é um final muito interessante. É um conto bem simples, porém nos faz pensar, né, sobre o como a gente para, né, de observar para nós mesmos diante de uma rotina repetitiva, de uma rotina corrida, enfim. Um outro conto também que, nossa, foi devastador para mim é o Zaida Esqueceu de Guardar os Brinquedos. Aqui a gente acompanha então a história de 2 gêmeas que vivem também na favela. E aqui então uma das gêmeas, ela perdeu uma de suas figurinhas, ela quer encontrar a todo custo aquela figurinha dela. E é um conto que vai envolver muita violência, né, nas comunidades, as balas perdidas, né, e realmente é um conto assim que se aproxima muito, todos eles, né, se aproximam muito da nossa realidade, mas esse daqui realmente, por envolver crianças, né, acredito eu, dentro da história, acaba fazendo a gente ficar ainda mais tocado durante a leitura. Então foi um conto assim que tem um término, assim como o de Maria, né, que me deixou assim muito revoltado também. O próximo então é Lumbiá, que é um conto que também envolve uma criança, que também é um final bem trágico que a gente tem aqui dentro dessa história. O início dela, então, a gente vê que ela é uma história que se passa durante o fim de ano, né, das festas natalinas e tudo mais. A gente tem esse garoto aqui. Ele, então, ao ver um presépio, né, de Natal, ele olha para o menino Jesus e ele fica vislumbrado, então, com aquela imagem do menino Jesus, porque ele se vê na imagem daquele garoto. E é um conto assim, muito bonito essa parte que a gente tem dele vislumbrando, né, a imagem do menino Jesus. E é uma cena até que me lembrou um pouco, uma cena que tem lá no livro Capitães da Areia, do Jorge Amado, onde o Pirulito também ele observa um presépio, né, então eu acabei fazendo um pouco desses links, mas as semelhanças param um pouco por aí, pois a história vai se suceder aqui durante o livro, e de uma forma bem mais trágica do que lá no livro Capitães da Areia. Não que Capitães da Areia também tenha uma história tão feliz assim. Enfim, é um conto também que me deixou muito triste. É um livro que em todos os contos me fez refletir muito sobre a nossa sociedade, sobre muitas coisas. Então é um livro que vai fazer você pensar bastante. É um livro que vai tocar muito seus sentimentos, tá? Então a Conceição Evaristo tem uma escrita assim muito, muito boa mesmo. Eu quero muito ler as outras obras dela, os outros contos, os poemas, os romances que ela tem publicado, porque já se tornou uma das minhas escritoras favoritas, tá? Tem alguns contos aqui ou ali que eu não gostei muito durante o livro, eu confesso, tá? Mas por se tratar de contos, né, a gente nunca vai ter uma opinião 100% igual de todos eles, né? Uns a gente vai gostar mais, outros a gente vai gostar menos. É uma questão mais de gosto mesmo, mas alguns realmente eu não gostei. Mas a maioria, com certeza, principalmente esses daqui que eu citei nesse vídeo, vão valer a pena, vale a pena a sua leitura. Então, com certeza, é um livro essencial, eu diria, para você ler, tá? Então, corram atrás de Olhos d'Água. É um livro, assim, que vai mudar a sua vida, ou pelo menos vai fazer você refletir um pouco. E o livro, então, que eu estou lendo no momento é As Vantagens de Ser Invisível, tá? Esse daqui já é um YA contemporâneo. É uma leitura que está sendo bem rápida, tá? Confesso, eu não esperava por isso. Eu já estou na página 100 e eu comecei a leitura desse livro ontem à noite. Então,
acho que eu vou terminar bem rápido ele. E quando eu terminar ele, provavelmente vai ter um vídeo de resenha aqui no canal, tá bom? Bem, então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Tchau!